O que acontece quando você pega uma questão de análise combinatória na sua frente? Você se sente confortável? Ou então na hora vem todas aquelas regras que te passaram? Se esse é o seu sentimento, deixa eu te ajudar. Deixa eu te mostrar que essa matéria é linda, é maravilhosa e é de fácil compreensão. Vamos começar esse assunto chamado análise combinatória por um princípio, uma técnica que muita gente vai chamar de princípio multiplicativo, outros autores vão chamar de princípio fundamental da contagem e eu também, eu gosto de chamar de princípio fundamental da contagem, mas é o princípio multiplicativo. Por que eu chamo de princípio fundamental da contagem? Porque realmente assim, ó, ele é o princípio básico, básico de base, né, de fundamental, para que você saiba contar. Então, na verdade, a aula de hoje é uma aula de contagem. Erivaldo, você está me dizendo que você vai me ensinar a contar? Você está de sacanagem comigo? Não, não estou. Mas nós vamos aprender a contar. Mas claro, contar grandes quantidades de uma maneira extremamente rápida. É para isso que nós vamos aprender, então, esse princípio, que é a base de toda análise combinatória. Sabe aquele negócio de arranjo, combinação, permutação que você aprendeu? Tudo tem como base esse princípio. Então, olhe com muito carinho esse princípio. Legal? Vamos lá? Começamos com um exemplo simples, um exemplo básico, mas básico de base, para você entender. Muita gente acha que a análise combinatória são só exemplos soltos que você resolve. Não, ele tem uma teoria e eu vou te mostrar essa teoria em cima de exemplos, tá bom? Começamos. Começamos assim, um aluno, já vou parar. Essa matéria ela requer de você uma postura. Que postura? Você tem que sempre se colocar na situação de quem está fazendo a ação do problema. Sempre sem exceção. Então fala assim, um aluno, esse aluno é você. Você tem que imaginar você nessa situação real. Ah, Erivaldo, para, isso não é importante. É muito importante, muito. Comece a fazer isso nas questões de análise combinatória para você ver como você vai com certeza acertar muito mais questões. Vamos lá então? Um aluno, ou seja você, está se vestindo para ir à escola. Muito bem. Ele observa que possui à sua disposição 3 camisas. Imagina lá 3 camisas você. Tem que imaginar. Você também tem à sua disposição 2 calças. E você tem à sua disposição 3 pares de tênis. Muito bem. Você visualiza 3 camisas, 2 calças, 3 pares de tênis. E aí vem a questão, vem a pergunta. Escolhendo uma camisa, uma calça e um par de tênis, olha que legal, quantos trajes diferentes eu posso montar? Quando eu pergunto quantos trajes, é uma questão de contagem. Você consegue ver? Bom, quantos trajes eu consigo montar? Eu estou contando, só que eu quero contar de uma maneira rápida. Óbvio que é essa questão. Os números são diminutos e você poderia fazer tranquilamente essa questão meio que contando nos dedos mesmo. Mas eu vou te mostrar 2 técnicas. Uma, árvore de possibilidades, para você entender um pouco da ideia de análise combinatória, em cima de uma árvore de possibilidades que a gente chama na matemática, e depois faremos a mesma questão e trazendo para você a ideia do princípio fundamental da contagem. Vamos lá então? Começamos. Como eu te falei, eu quero que você imagine a situação real. Então ela vai. 3 camisas. Você imagina. Você tem uma camisa rosa, uma branca e uma vermelha. Você tem que visualizar isso. Calças. Eu tenho 2 opções. Deixa eu ver. Uma amarela e uma azul. Você escolhe as cores. E 3 pares de tênis também de cores distintas. Imagina um tênis marrom, um cinza e um verde. Aqui é um par, aqui é um par, aqui é um par, né? Vamos imaginar assim. Legal? Você tem que escolher uma camisa, escolher uma calça e um par de tênis e montar um traje. A pergunta é quanto você consegue montar? De repente você aqui com as mãos, você já consegue me dar a resposta. Mas eu quero montar com você aquilo que eu te pedi, uma árvore de possibilidades. E ela começa assim. Imagine que você pegou a camisa rosa. Você foi lá e disse, eu vou botar a camisa rosa hoje. Colocou. Muito bem, agora você vai escolher a calça. Para essa camisa rosa que você escolheu, quantas opções de calça você teria? Erivaldo, eu teria 2 opções de calça, a amarela e a azul. Verdade. Digamos que você pegou agora a camisa rosa, botou a calça amarela e você vai para o tênis. Eu sei que ficou um conjunto um pouco estranho, mas gosto é gosto. E no tênis, quer dizer, não sei se é estranho, de repente você gosta, né? Mas vamos lá. Digamos que eu fiz isso. Poxa, você pegou a camisa rosa, calça amarela, e aí você vai pegar o tênis o quê? Marrom? É uma possibilidade. O tênis cinza? É uma possibilidade. Ou o par de tênis verde? É uma possibilidade. Ele falou, mas aqui eu já consigo ver que eu consigo montar 3 trajes diferentes. Perfeito, você consegue montar 3 trajes diferentes. Mas aqui também, né, você concorda comigo? Se mudar a calça amarela para calça azul, né, com aqueles mesmas opções de tênis, eu também consigo montar 3. Resumindo, partindo da camisa, rosa, você pode montar essa sequência, camisa rosa, calça amarela e tênis marrom. Podia ser camisa rosa, calça amarela e o tênis cinza. Podia ser camisa rosa, calça amarela e tênis verde. Ou podia ser camisa rosa, calça azul
e tênis marrom. E aí você já entendeu a brincadeira, né? E aí, claro, que você vai ver que eu tenho aqui 6 possibilidades. Partindo da camisa rosa, eu consigo montar 6 trajes distintos. Mas eu podia partir da onde? Da camisa branca. E é claro, você vai dizer, Erivaldo, mas se eu partir da camisa branca, é a mesma lógica, né, Erivaldo? É a mesma lógica. E se é a mesma lógica, adivinha, eu vou montar quantos trajes? Erivaldo, tá fácil, né? Só contar, ó. 1, Erivaldo, depois 2, depois 3, depois 4, 5 e 6. Erivaldo, vão dar mais 6. Erivaldo, mas eu lembro que eu tinha mais uma opção de camisa vermelha, eu acho. É, vermelha. Então, para essa camisa vermelha, você consegue montar mais o quê? Mais 6 conjuntos, mais 6 trajes, sem possibilidade de erro nenhuma, né? Eu tenho 6 possibilidades aqui, mais 6 aqui, mais 6 aqui, um total de quantos trajes distintos? 18. 6 mais 6 mais 6. E notem, por que eu chamo de árvore de possibilidades? Porque a ideia é de ramificação, né? Você parte de uma camisa e vai ramificando, né? Como se fossem galhos aqui de árvore, por isso árvore de possibilidades, tá? Claro, se você olhar assim, né? Seria uma árvore para as raízes lá, mas você pode partir para cá, imaginar os galhos aqui, né? Os ramos para cima também, e aí tanto faz você escolher. Mas a ideia de árvore de possibilidade não é que você vai utilizar toda hora, mas entender ela, e às vezes uma questão um pouco mais complicada, você montar, sabe, o comecinho vai te dar uma baita de uma base. Agora é claro que essa questão que eu fiz com você, toda colorida, bonita, tal, né? E você chegou aqui e chegou à conclusão de que eu consigo montar exatamente quantos trajes? 18 trajes. Tem uma maneira mais rápida de fazer? Tem, que é o nosso princípio fundamental da contagem. Como é que nós vamos resolver essa questão então? A parte mais importante começa aqui. Pegar essa questão e dividir em etapas mais simples de decisão. Sabe, você vai pegar uma questão que é montar um traje, mas ao invés de pensar em montar o traje completo, você vai lá e divide em decisões mais simples, que eu chamo de etapas. Que você, para quem já estudou essa matéria, são tracinhos que você desenha. Só porque tem aluno que não sabe se a questão faz 2 tracinhos, 3 tracinhos, 10 tracinhos, o que são esses tracinhos? Entenda uma coisa básica. Cada tracinho desse é um momento de decisão, é uma escolha que você tem que fazer. Então a ideia aqui é saber em quantos momentos você tem que fazer uma escolha. Vamos pensar. Para montar meu traje, eu tenho que fazer escolhas? Sim. Quantas escolhas? Ah, Erivaldo, eu tenho que escolher uma camisa. Opa, eu tenho uma etapa. Eu tenho que escolher uma calça. Outra etapa. Eu tenho que escolher um par de tênis. Outra etapa. E são 3 etapas. E com isso eu pego meu problema maior e divido em 3 etapas. Quais são as 3 etapas? Escolha da camisa, escolha da calça e a escolha do par de tênis. Notem, a ideia é pegar um problema maior e dividir em problemas menores. E eu vou analisar um de cada vez. Ó como ficou simples. Pensa só na camisa agora. Foca na camisa. Quantas opções de camisa você tinha? Ah, Erivaldo, eu tenho 3 opções. Sandra, tem gente que só coloca 3, de repente você sempre colocou 3. Coloque 3P. 3P de 3 possibilidades, tá bom? Certo? Porque depois vamos trabalhar com número, e aí para diferenciar o que é número do que é possibilidade, é legal esse pezinho. Então, para camisa, eu tenho 3 possibilidades. E para calça? Bom, vamos ver calça, deixa eu ver. Ah, eu tenho 2 possibilidades. Notem que eu peguei um problema maior e dividi em etapas mais simples de decisão. É isso. Depois, tênis. Quantas opções eu tenho? 3 opções de tênis, tá ali marcado. Aí vem uma parte importantíssima, que é essa frase que vai aparecer. Só a parte azul eu quero que você leia comigo. Para cada camisa, temos 2 opções de calça. É verdade essa frase? Para cada camisa, eu tenho 2 opções de calça? Pense. Quando você escolheu uma camisa, qualquer uma das 3 camisas, você tinha sempre 2 opções de calça? Erivaldo, tinha. Eu escolhi a camisa, eu sempre tinha 2 opções de calça. Olha que legal. Se para cada camisa você tem 2 opções de calça, então, para uma camisa, 2 opções. Para 2 camisas, 2 vezes 2 opções. Para 3 camisas, 3 vezes 2 opções. E por isso que disseram a você que você tem que multiplicar aqui. Mas entenda que essa multiplicação, ela tem uma frase por trás dela. Multiplicar aqui é dizer que para qualquer uma daquelas 3 opções, você tem 2 aqui. Para qualquer uma daquela, você tem todas essas. Então, essa frase é importantíssima que você grave. A ideia de dividir em etapas e multiplicar as etapas, a quantidade de possibilidade das etapas, ela está ligada a você entender o que você está fazendo. E isso significa dizer que, para qualquer uma dessas opções, você tem sempre essa aqui. Qualquer, sempre. Qualquer, sempre. Para qualquer uma das 3 opções de camisa, eu terei sempre 2 opções de calça, por isso que eu posso multiplicar. E é claro, aí tem a segunda etapa. Para cada calça, você tem sempre 3 opções de tênis? Ah, depois eu escolho a calça? Sim, eu tenho 3 opções de tênis. Se para cada uma dessas, você tem sempre todas essas, você também pode multiplicar.
E é daí que vem a resposta 18, a mesma resposta 18 que eu cheguei com você. Daqui a gente começa a tirar algumas lições. Primeiro, quantas etapas eu divido a minha questão? Eu tenho que dividir em etapas? Sim. Eu pego um problema maior e divido em problemas mais simples de análise. Mas eu divido em duas opções, em duas etapas, 3 etapas, 4 etapas. Cada etapa é uma escolha. Toda vez que você tem que tomar uma decisão, é uma etapa. Decidido isso? Mais um detalhe, postura. Sempre se coloque na posição de quem está fazendo aquela ação. Muito importante. Duas dicas importantes. Nós vamos a mais um passo. E aí eu quero fazer com você o seguinte. Primeiro eu trouxe a definição, né? O princípio fundamental da contagem diz que se há X modos, X possibilidades de você tomar uma decisão D1 e tomada essa decisão D1, há Y possibilidades de tomar a decisão D2, então o número de modos diferentes de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é dado por X vezes Y, que é exatamente a ideia da multiplicação do qualquer e todo ali que eu brinquei contigo. Tá bem? Muito bem, feito isso, eu vou pegar mais um exemplozinho para deixar mais focado para você. Pegaremos um exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina tem uma prova que é feita em somatório. Então lá você lê um item e tem que decidir se aquele item é verdadeiro ou não para somar o número que está associado àquele item, tá? Então aqui é uma decisão de verdadeiro ou falso. Nós vamos ler e decidir é verdadeiro ou é falso. É isso. Vamos ler a questão? O novo estádio nacional de Brasília, chamado Mané Garrincha, ele conta com 24 portões de acesso. Então ele tem 24 portões de acesso. Notem, você tem que imaginar o estádio e tem que imaginar você indo lá para o estádio. Ah, Evaldo, não gosto de ir para o estádio de futebol. Imagine. E ele foi palco de 10 jogos do torneio olímpico. Com base nessas informações, é correto afirmar, aí vem a afirmação, é correto afirmar que o número de possibilidades existentes de um torcedor, esse torcedor é você, de um torcedor, Evaldo, não vou torcer, o torcedor é você, de um torcedor entrar por um portão e sair por outro portão diferente daquele que ele entrou. A Federal diz que isso dá para se fazer de 576 maneiras distintas. Resumindo, o que a Federal disse de Santa Catarina? Ela falou assim, ó, eu tenho um estádio de futebol com 24 portões. E existem 576 possibilidades de você entrar por um dos 24 portões e sair por um portão diferente. É isso a questão. É uma questão de contagem? Sim. Como é que nós vamos fazer? Dividindo isso em etapas mais simples, certo? A Federal Santa Catarina fala que tem 576 possibilidades, né, para resolver essa questão. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as informações, trazer para uma próxima tela e fazer com calma. Quantas etapas eu tenho? Nessa questão da Universidade Federal de Santa Catarina, em quantos momentos você tem que tomar uma decisão? Deixa eu pensar. Para pensar, você tem que se colocar na posição lá do torcedor que foi até o estádio, está lá o Mané Garrincha na sua frente, ele vai entrar e para entrar ele tem que escolher um portão. Opa! Você tem que escolher, eu tenho uma etapa, a etapa de escolha do portão de entrada. Você estando dentro, você tem que sair, você tem que escolher um portão para sair. Então, minha questão é claramente, ela tem duas etapas. Quais são as duas etapas? Entrar e sair. Começamos? Dividir em problemas mais simples, vou me concentrar nesse. Para entrar, quantas opções de portão você tinha? Evaldo, eu tinha 24 possibilidades, né? Podia escolher qualquer um, ninguém falou nenhuma restrição, eu tenho 24 possibilidades. Legal, não erre agora. Se você entrou, na hora que você foi sair, quantas opções você teria? Ele falou, 24, né? Não, porque tem um entravezinho na questão. O texto é muito claro, você tem que sair por um portão diferente daquele que você entrou. Você tinha 24 para entrar, entrou pelo portão número 3, você não pode sair pelo portão número 3. Te restam quantas opções? Só 23 possibilidades. E pelo PFC, claro, você vai multiplicar. E por que você vai multiplicar? Vamos ler? Para cada um dos 24 portões de entrada, nós temos sempre 23 opções de saída. É uma verdade. Você vai entrar, você tem 24 possibilidades de entrada. E para sair você tem 23. Para cada uma das entradas, você tem 23 de saída. Você pode multiplicar. E é claro que a nossa resposta daria 552, diferente do número que a Universidade Federal de Santa Catarina marcou, que era 576. E é claro que esse item é incorreto. Espero que você esteja ligado, 576 seria 24 vezes 24. A universidade queria pegar aqui a pessoa que não prestou atenção, que tinha que sair por um portão diferente. Tranquilo? Finalizamos esta? Muito ótimo. Depois desta, tem essa questãozinha que vale a pena sua atenção, com certeza. Lá vai. Também na Universidade Federal de Santa Catarina, essa questão é para a gente focar na leitura. Você vai entender, vamos lá? Não na leitura da questão, mas na leitura da resolução, que é mais interessante. Uma pessoa possui 5 camisas. Essa pessoa é você já sabe, né? Se essa pessoa possui 5 camisas, essa pessoa é você. Visualize 5 camisas. Uma pessoa possui 5 camisas, todas de cores diferentes. E você
também possui 3 calças, também de cores diferentes. Não é difícil imaginar isso. Mas olha que legal. Sabendo que existem 3 camisas de mesma cor que as 3 calças. Existem 3 camisas de mesma cor que as 3 calças. Então eu tenho 5 camisas de cor diferentes, 3 calças de cor diferentes, mas essas 3 calças, essas 3 aqui, elas coincidem com 3 cores das 3 camisas, das 5 camisas. Você tem que estar ligado nisso, tá? É um detalhe. Aí vem a pergunta. Determine o número de trajes completos, ou seja, escolhendo uma calça e uma camisa, ficou ligado? Que essa pessoa poderá se vestir onde somente apareçam calças e camisas de cores diferentes. Opa. Respira e vamos lá. 5 camisas de cores diferentes, 3 calças de cores diferentes, mas essas 3 calças aqui, elas coincidem com 3 cores. Primeira observação. A pergunta é quantos trajes você consegue montar? Pegando uma camisa e uma calça, ou uma calça e uma camisa, tanto faz, mas que não tenham a mesma cor os dois. É isso. E essa questão da Universidade Federal de Santa Catarina não era um item de verdadeiro ou falso, era uma questão aberta que tinha que ter uma resposta inteira, tá legal? Lá vamos nós. Vamos imaginar a situação? Você tem lá as suas 5 camisas, uma azul, uma branca, uma vermelha, uma verde, uma rosa. Visualize. Estou sendo chato contigo porque é importante. 3 calças são de cores diferentes entre elas, mas coincide com 3 aqui em cima. Eu fiz essa coincidência aqui, podia ser essa aqui, tanto faz, tá? Só tinha que 3 cores aqui, coincidir com 3 das 5 de cima. Etapas. Tá fácil, né? Você tem que escolher uma calça e uma camisa. Ah, Erivaldo, eu não gosto de escolher calça e camisa. Eu gosto primeiro de colocar a camisa. Tanto faz. Depois eu faço a troca de ordem, tá? Fica tranquilo. Dividimos em 2 etapas para o problema ficar mais simples e vem a pergunta. Calça, quantas opções eu tenho? Erivaldo, facílimo, né? 3 opções de calça. Aí respira. Para essas 3 opções de calça, se eu escolher a calça azul, quantas opções de camisa eu tenho? Aí, Erivaldo, você tem 4, né? Porque você não pode sair todo igualzinho. O problema falava que não podia ficar calça e camisa de mesma cor. Bem observado. Então notem, para essa eu tenho 4 possibilidades. E para essa? Aí, Erivaldo, também tem 4. Erivaldo, e para essa? Ah, também tem 4. Ah, então para cada uma das 3 eu tenho sempre 4. Para qualquer uma das 3 calças eu tenho sempre 4 possibilidades. Então eu posso multiplicar, eu chego na resposta, que era o gabarito, que era 12. Não parece difícil, e não é. Mas olha só, se você na hora de uma prova dessa colocasse primeiro camisa e depois calça e não lesse a sua resposta, você ia errar a questão. Quer ver? Camisa, quantas opções? 5 possibilidades. Até aqui tranquilo, todo mundo marcaria 5, você também, eu também. Aí o que acontece? O aluno vai lá e faz o seguinte teste, você faz o seguinte teste. Ah, vou pegar a camisa azul. Se você pegar a camisa azul, você não pode pegar a calça azul. Então para cada camisa restam quantas opções? 2. E você marca 2. E aí você multiplica, que você sempre aprendeu que depois de dividir você multiplica, né? Divide em etapas, vê quantas opções de cada uma e mete o braço e multiplica. E você chegaria em que resposta? 10. E eu espero que você esteja vendo e dizendo, ah, um 10 está errado. Eu vejo claramente que o 10 está errado, porque agora eu sei ler a minha resposta. Erivaldo, peraí, eu estou lendo ainda, Erivaldo. Dá um pause em qualquer coisa e pensa aqui, tá? Por que está errado o 10? Vou te dizer. Leia a sua resposta. O que o PFC está nos dizendo? O que esse princípio multiplicativo está dizendo? Que para qualquer uma das 5 camisas, eu sempre terei 2 opções de calça. E isso é mentira. Para essa camisa eu tenho 2 opções de calça. É verdade. Para essa camisa eu tenho 2 opções de calça. É verdade. Para essa camisa eu também só tenho 2 opções de calça, porque eu não posso sair tudo com a mesma cor. Mas para essa camisa eu tenho 3 opções. E eu considerei só 2. Eu perdi um caso. Erivaldo, verdade. E para essa camisa rosa eu também tenho 3 opções, mas eu considerei só 2 também, perdi outro caso. Erivaldo, você perdeu 2 casos. Erivaldo, se juntar os 2 casos com 10, dá o 12 da resposta. Perfeito. Mas notem como é importante ler o que você responde. É muito importante. Pegou? Claro que essa questão você podia fazer de uma maneira absurdamente rápida, seria essa, né? 5 camisas, 3 calças, imagina todas diferentes. Qual é o máximo que eu consigo montar de trajes? 5 vezes 3, 15, né? Para cada um eu tenho todas as opções, multiplico dá 15. Mas desses 15 trajes, se pensarmos no nosso problema, eu teria 3 trajes exatamente iguais. Então dos 15, você tira 3 e restam quantos? 12. Ou seja, tem várias opções de resolver essa mesma questão. Legal? Bonita a questão. A dica aqui qual é? Ler o que você escreve como resposta. Você tem que ler o que você escreve aqui como resposta. Tranquilo? Agora vamos para o nosso terceiro exemplo. E aí é muito importante você entenda que cada exemplo que eu faço com você, eu construo mais uma parte dessa teoria do princípio fundamental da contagem. Próxima questãozinha então, essa de número 3, uma questãozinha do nosso MTM. Olha que legal.
Ela é uma questão que envolve formar números com algarismos, clássica demais em vestibular e que traz um raciocínio muito interessante e nesse caso já começa mais uma parte da teoria do PFC. Olha que legal. Vamos ler a questão com toda a calma. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos eu posso formar com estes algarismos? Vamos lá? Primeira coisa, quantas etapas tem essa questão? Bom, para saber quantas etapas, cada etapa é uma escolha. Toda vez que você tem que fazer uma escolha, eu tenho uma etapa. Nesse caso, eu e você temos que fazer o quê? Um número de 3 algarismos. Então eu tenho que fazer 3 escolhas, concorda? Eu tenho que fazer 3 escolhas. E quais são essas escolhas? Eu e você temos que escolher um algarismo para a unidade. Depois eu tenho que escolher com você um algarismo para a dezena. E tenho que escolher também um algarismo para a centena. Tranquilo isso, né? Aqui surge uma dúvida. São 3 etapas? Está decidido. Mas eu começo a preencher por onde? Eu começo a preencher pela centena? Ou pela unidade? Ou pela dezena? Existe alguma regra para isso? Existe. Existe uma regra. Que regra? Você tem que começar a preencher por onde você tiver restrição. Ah, eu tenho restrição nessa casa. Essa casa eu não tenho liberdade total de escolha. É por ali que nós vamos começar a preencher. Então olha que legal. Eu quero formar um número ímpar. Se ele é um número ímpar, eu não posso pegar, por exemplo, dos algarismos que eu tenho à disposição, eu não posso pegar o 5, o 7 e o 8 e fazer 578, porque esse número é par. O número 578 é par e eu quero formar um número ímpar. Você já entendeu, né? Se eu quero formar um número ímpar, é óbvio que na casa da unidade eu não posso ter um algarismo par. Eu tenho restrição. E aí vem a dica importante. Começar por onde existe alguma restrição. Sempre vamos começar a preencher por onde eu tenho uma restrição. Guarde com carinho isso. Dica importantíssima. Ele fala, então tá, é aqui na casa da unidade que eu tenho restrição, é aqui. Quem é que eu não poderia colocar aqui? Os algarismos pares. Então, quais eu posso colocar? Os algarismos ímpares. Quais são? O 3, o 5 e o 7. Ou seja, o número a ser formado de 3 algarismos distintos, para que ele seja ímpar, obviamente utilizando esses algarismos que eu tenho à disposição, eu tenho que acabar ele em 3, ou em 5, ou em 7. Quantas possibilidades eu teria aqui? 3 possibilidades. 3 possibilidades de escolha. Tranquilo? Ele fala de agora. Bom, agora você concorda comigo que dezena e centena, eu não tenho nenhuma restrição. Agora eu posso ficar tranquilo. Se eu fixar o 3 aqui, eu posso ficar tranquilo para lá. Se eu fixar o 5 aqui, eu fico tranquilo para lá. Se eu fixar o 7, eu fico tranquilo para lá. Então vamos embora. Vamos lá. Dezena. Quantas opções eu tenho na dezena? Ah, Erivaldo, fácil, né? Você tem 7 algarismos, então eu tenho 7 possibilidades. Tome um cuidado. Qual o cuidado? Esse. Os algarismos têm que ser distintos. O texto fala que eu quero formar um número ímpar de 3 algarismos distintos. Se são distintos, o algarismo que você coloca aqui, você não pode repetir ali. Então notem, se eu já coloquei um algarismo aqui, seja ele o 3, ou o 5, ou o 7, eu não posso utilizá-lo novamente. Então ao invés de 7 opções, eu passo a ter 6 possibilidades. Tranquila a compreensão? Mesma coisa para a centena, né? Aí você vai pensar, Erivaldo, então agora eu já usei um algarismo aqui e já usei um aqui, né, Erivaldo? Exatamente. Você já fez utilização de 2 desses 7 algarismos. Te sobra por lá o quê? 5 possibilidades de escolha. Fechou? E aí, claro, como para cada uma dessas eu tenho todas essas, lembra da regrinha da multiplicação? Eu posso multiplicar os casos, eu posso multiplicar as minhas possibilidades e eu chego na resposta da questão que é 90. Tranquilo? Essa questão é para te dar uma dica. Qual? Começar por onde tem uma restrição. Fechou? Muito bem. Depois disso aqui, eu queria muito que você entendesse agora uma estratégia que eu vou montar com você. E essa estratégia é a parte teórica do nosso PFC. O que é isso? Presta atenção, guarda com carinho. Começamos. Qual é a postura que você tem que ter numa questão? Já falei sobre isso para você hoje, em outros exemplos, né? A postura que você tem que ter qual é? Você se imaginar na ação do que está acontecendo. É você envolvido naquela questão. 4 amigos vão sair de carro, você é um dos 4 amigos. Sempre pense nisso. 2 pessoas foram ao restaurante, você é uma dessas pessoas que foi ao restaurante. Você tem que sempre fazer isso. Então, primeiro, postura, colocar-se no papel da pessoa que fará a ação. Isso é muito importante. Ah, Edvaldo, isso é frescura. Não é. Você enxerga melhor os casos, você visualiza melhor. Depois, etapas. Edvaldo, etapas é dividir em etapas, mas tem um detalhe, ó. Sempre que possível, dividir o problema em decisões mais simples. Exemplo, se um texto fala assim, eu tenho 5 homens, 7 mulheres e quero formar casais. Você não pensa em formar um casal. Você divide o problema em 2 etapas. Escolher o homem e escolher a mulher. Entendeu? A ideia é dividir em etapas para que o seu problema se torne mais simples. Eu transformo um problema maior
dividindo em etapas, em decisões mais simples. E claro, depois nós vamos fazer a técnica do PFC, que é ver se para cada um eu tenho todas as opções e aí eu vou multiplicar. Legal? E o último item aqui é restrição. Acabei de explicar um exemplo. Você sempre começa a preencher lá nas etapas por onde tem mais restrição. Ó. Começar por decisões que possuem mais restrições. E aí vem um detalhe. Às vezes você pega uma questão que tem restrição numa das casinhas, restrição na outra casinha. Ah, em qual que eu começo? Aquela que você tem mais o quê? Restrição. Quanto mais restrição, é ali que você começa. Legal? Bora resolver então mais algumas? Lá vamos nós. Olha essa questão que vem agora, uma questão da SBM, da Sociedade Brasileira de Matemática, né? Nosso órgão maior, o órgão mais bonito desse mundo. Tá bom. Quantos números naturais de 4 algarismos que sejam menores que 5.000 e divisíveis por 5 podem ser formados apenas utilizando esses algarismos? Mais uma questão de formar números. E é claro que aqui nós vamos nos apegar novamente ao quê? A restrição. Começamos então. Etapas. Erivaldo, quantas etapas são? Pense, dá uma pausadinha assim. Deixa eu ver se eu acerto quantos tracinhos eu vou fazer. Vamos ver se eu já entendi quantas etapas. A palavra etapa está ligada à palavra escolha. Toda vez que você tem uma escolha, você tem uma etapa. Nesse caso, eu quero formar um número de 4 algarismos distintos, eu vou dividir em 4 etapas. Erivaldo, mas você esqueceu um aqui. Não, eu quero ver se você está bom de memória. Casa da unidade, casa da dezena, casa da centena, casa de quem? Você lembra? O que você falou? Unidade de milhar, perfeito. Aquela casa é unidade de milhar. Isso tem a ver com o nosso sistema de numeração, obviamente você conhece muito bem. Tranquilo até aqui? Erivaldo, beleza. E agora? Vamos continuar a leitura. Já dividi em etapas, eu vou começar a preencher por onde? Por unidade de milhar, por unidade, por dezena, por centena? Onde eu começo? Vamos ver se eu tenho restrição. E aí eu quero um número menor que 5.000. Peraí. Se eu vou utilizar esses algarismos aqui, e eu quero, obviamente, um número menor que 5.000, eu tenho restrição na unidade de milhar. Você concorda comigo? Aqui na unidade de milhar, eu tenho que tomar cuidado. Se o número aqui tem que ser menor que 5.000 e eu vou fazer uso desses 4 algarismos, eu não posso colocar o 5 ali, concorda comigo? Se eu botar o 5, qualquer coisa que eu bote depois para cá, fica maior que 5.000. Então a minha restrição é o 5. Notem, não é o que eu posso colocar, é a minha restrição, o que eu não posso. Mas se você prestar atenção, tem mais um problema, porque o número tem que ser divisível por 5. E um número, você deve saber disso, é divisível por 5 quando ele acaba em 0 ou 5. Então notem, se eu quero que esse número seja divisível por 5, aqui na unidade eu também tenho uma restrição. Que restrição eu tenho? Tem que acabar em 0 ou 5, mas eu só tenho esses algarismos, então tem que acabar em 5. Se tem que acabar em 5, eu não posso colocar na unidade nem o 2, nem o 3, nem o 4. Eu tenho aqui 3 restrições. E aí vem aquela decisão que eu te falei agora, naquela brincadeira que eu te mostrei da nossa estratégia. Qual é? Ali eu tenho uma restrição, que é o 5. Aqui eu tenho 3 restrições. Eu começo a preencher por onde? Por onde eu tenho mais restrição. Ou seja, eu vou começar a preencher por aqui. Então entenda que eu começo por aqui porque eu tenho mais restrições. Tranquila observação, né? Eu começo pela unidade, depois eu vou para a unidade de milhar, tá bom? Aí eu fiz uma brincadeira com você que é o seguinte. Quantas opções eu tenho aqui? Não agora quantas restrições, quantas opções. Eu e você já decidimos que nós vamos começar a preencher por aqui, porque aqui nós teremos mais restrição. Mas agora vamos fazer. Que opção que eu tenho para a unidade? Erivaldo, o que acontece mesmo? Tem que ser divisível por 5, né? Então aqui só pode ser quem? O 5. Só pode ser o 5. Eu tenho uma única possibilidade. Só uma possibilidade de escolha. Agora a minha pergunta é, e lá, na unidade de milhar? Quantas opções eu teria? Lembra que o número tem que ser menor que 5.000? Se é menor que 5.000, ali eu não podia colocar o 5. Pô, mas eu posso começar com 2, com 3 ou 4. Se eu começar com 2, o número vai ser 2.000 e alguma coisa. Com 3 vai ser 3.000 alguma coisa. E com 4, 4.000 alguma coisa. Ou seja, lá eu tenho como opções o 2, o 3 e o 4. Eu tenho 3 possibilidades de escolha. Tranquilo? Erivaldo, fácil. Beleza. Notem que cada exemplo eu trago para você um detalhe a mais, uma parte teórica a mais do PFC que você tem que ficar ligado. Agora vamos lá, vamos preencher centena? Erivaldo, centena eu tenho 4 opções. Vamos ver se eu tenho 4 ou 3 ou 2. Erivaldo, eu já usei 2, né? Então aqui eu só tenho 2 opções. Não, pera, calma. Em algum lugar o texto fala que você tem que formar um número de 4 algarismos distintos. Vamos ver? Quantos números naturais de 4 algarismos? Não fala 4 algarismos distintos, não tem a palavra distintos. Ou seja, eu não preciso ter algarismos distintos, eu posso repetir. Então não interessa quem que eu coloquei ali e nem que eu coloquei aqui. Aqui eu continuo tendo as 4 possibilidades de escolha. Tranquilo?
Fica ligado nesse detalhe. Não tem a palavra distintos, então eu tenho 4 possibilidades. E na dezena, a mesma coisa, né? Eu também terei 4 possibilidades de escolha. Pelo PFC, claro, eu vou multiplicar, porque para cada uma daquela eu tenho todas as opções, né? A leitura está correta e a nossa resposta vai ser 48, matamos a questão. Legal? Essa questão tem um objetivo, qual era? Falar que você começa por onde tem mais o quê? Restrição. Fechou? Muito bem. Mais umazinha então pra gente agora. Uma do MTM, mais uma nossa da casa aqui. Quantos números distintos de 3 algarismos eu posso formar no nosso sistema de numeração? Primeiro, não sei se você lembra, o nosso sistema de numeração chama sistema decimal, porque nós contamos de 10 em 10, nós temos 10 algarismos, né, de 0 a 9. Também é conhecido como sistema indo-arábico. O povo da Índia criou o sistema e os árabes, né, ajudaram a divulgar pelo mundo. Então esse sistema chamado indo-arábico, ele tem esses algarismos à nossa disposição. Tranquilo, né? Mas eu quero formar o quê? Eu quero formar, deixa eu ver, números de 3 algarismos. Números distintos de 3 algarismos. Etapas, 3 etapas. O negócio já pegou a manha. Eu tenho que escolher alguém para a unidade, alguém para a dezena e alguém para a centena. Até aí nada demais. Aí vem a pergunta que você tem que fazer. Será que eu tenho alguma restrição? Será que eu tenho restrição na unidade, ou na dezena, ou na centena? Você tem que pensar. Eu vou vir aqui e vou pegar 3 números aqui, desculpem, 3 algarismos e formar com esses 3 algarismos um número de 3 algarismos. Um número, eu quero números distintos de 3 algarismos. Não tem que ser par, não tem que ser ímpar, é só um número que eu vou formar. Espero que você esteja ligado que tem uma restrição. Edivaldo, que restrição que tem, Edivaldo? Bom, pega 1, 2, 3 dá 123, sei lá, pega o 3, 2, 0 dá 320, Edivaldo. Não vejo restrição nenhuma. Espero que esteja ligado nesse caso. Vê se você concorda comigo. E se você pegasse 0 e 9 e 5? Edivaldo, dá o número 95. Isso. Dá o número 95. Não é um número de 3 algarismos. Porque esse 0, espero que você lembre, é o famoso, lembra? 0 à esquerda. Se algum dia alguém te chamou de 0 à esquerda, você saiba que não é um elogio. Estão, né, falando mal de você. 0 à esquerda na matemática é algo que não serve para nada. Ele não conta pra gente. Então eu tenho um problema. Lá na casa da centena, lá eu não posso deixar cair o 0. Tranquilo? Se lá eu não posso deixar cair o 0, me restam quantas possibilidades? Só 9 possibilidades. Então agora eu tenho 9 possibilidades. Quais são? De 1 até 9. São os algarismos que ali eu posso colocar. Agora vem a pergunta, e na dezena? Quantas opções eu tenho? Edivaldo, na dezena, Edivaldo, deixa eu ver. Eu quero números distintos, Edivaldo. Então, o algarismo que eu utilizei ali, eu não posso utilizar aqui. Não. Tome cuidado. Você vai formar números distintos de 3 algarismos. Não falou algarismos distintos. Notem, os números a serem formados têm que ser diferentes um do outro, mas não necessariamente formados por algarismos distintos. Pô, Erivaldo, isso aí é uma baita de uma sacanagem. É, e algumas provas fazem isso, trazem essa informação. Formar números distintos não significa formar números com algarismos distintos. Nesse caso, então, eu posso colocar aqui quem eu quiser. Eu tenho liberdade total, porque eu posso repetir. Legal? Então eu passo a ter o quê? Exatamente 10 opções. Tranquilo? Olha lá, todos 10. Edivaldo, inclusive o cara que eu botei ali eu posso repetir, sim. E o 0 também, né? Claro, né? Eu tenho 10 possibilidades. E nessa casinha também tenho 10. Só para você ficar ligado, essa questão é só para você ficar ligado que tem diferença em perguntar quantos números distintos e quantos números de algarismos distintos. Tem uma diferença aí. E é claro que pelo PFC nós vamos multiplicar e chegar a 900. Edivaldo, e como é que seria essa questão se os algarismos tivessem que ser distintos, Edivaldo? Como é que seria? Vamos fazer. Ó, vou pegar a mesma questão, exatamente a mesma, tudo igual, só que agora algarismos distintos. Tome cuidado, tem uma dica legal. Se os algarismos são distintos, continua tudo igual. Não posso começar por 0. Se eu não posso começar por 0, eu continuo com quantas opções lá? 9 possibilidades. Mas aí você presta atenção. Dessas 9 possibilidades, que seriam os algarismos de 1 a 9 que eu teria para colocar ali, você teria essas opções, né? De 1 a 9. Quando você pegar, sei lá, o número 7, você colocou o 7 ali. Quando você vier aqui, você não pode botar o 7, porque agora os algarismos são distintos. Então, daquelas 9 possibilidades, uma fica ali, e a que fica eu não posso usar. Ah, então aqui eu só tenho 8 possibilidades. Mas calma, eu tenho 8 daquelas 9, mas agora eu posso usar o 0. Então eu volto a ter quanto? 9 possibilidades. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Eu tenho 9 possibilidades que são os algarismos de 1 a 9. Você pega qualquer um deles. Ah, peguei o 5 e coloquei ali. Eu não posso usar o 5 porque fala em algarismos distintos. Então daquelas 9 possibilidades, se eu deixasse o algarismo 5 lá, aqui eu teria 8 possibilidades. Mas como agora eu posso usar o 0 aqui, eu volto a ter o quê? 9 possibilidades. Tranquila a interpretação? Erivaldo, e aqui no final, quantas opções eu fico? A mesma lógica. Notem, você tem um total de 10 algarismos, utilizou um lá,
utilizou outro aqui. Eu tinha 10, já utilizei 2, me restaram 8 algarismos nessa última casinha. E claro, pelo PFC, eu vou multiplicar e vou chegar exatamente à resposta 648. Tranquilo? Bonitinha a questão. Notem como tem diferença em falar formar números distintos ou formar números com algarismos distintos. São coisas distintas realmente e isso pode complicar demais na hora de uma resolução. E aí, claro, aqui não tem nada de matemática fenomenal, mas tem interpretação de texto e você tem que ficar ligado nisso nessa matéria chamada análise combinatória. Tranquilo? Ótimo. Vamos aí para o nosso próximo exemplo agora, tá bom? Questãozinha de número 7 faremos agora. Uma questãozinha do MTM, vale a pena se olhar. Ela fala assim: quantos números pares, voltei a formar números, quantos números pares, e aí tem já restrição, tá ligado, né? De 3 algarismos distintos, opa, agora os algarismos são distintos, tem que estar ligado. Nós podemos formar com o nosso sistema de numeração. Começamos tudo de novo. Nós temos numeração, sistema decimal, sistema indo-arábico, eu tenho como opções meus algarismos de 0 a 9, um total de 10 algarismos, sendo que o 0 é meio do mal quando eu formo um número, né? Toma cuidado, quando você forma uma placa de carro, por exemplo, ela pode começar por 0. Tudo bem? Agora, número, não, né? Um número eu não posso começar por 0, senão é o 0 à esquerda que eu te falei. Etapas. Bom, eu quero formar um número de 3 algarismos. Bom, se são 3 algarismos, 3 etapas, eu tenho que escolher a unidade, escolher a dezena, escolher a centena, 3 escolhas, 3 etapas. Até aí está tudo ótimo. Você sabe muito bem que o problema aqui, o que é? Restrição. Erivaldo, e agora? Como é que a gente faz? Vamos pensar? Muito bem, eu quero formar um número par. Se eu quero formar um número par, você já entendeu, né? Já fizemos uma de número ímpar, agora de número par. Se eu quero formar um número par, aqui nessa casa não pode ter algarismo ímpar. Mas fica ligado, tá? Essa questão é mais apimentada que a anterior. Se aqui não pode ter algarismo ímpar, só pode ter algarismo par. Quais opções eu tenho aqui? Muito bem, eu tenho como opção o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Tem que acabar no algarismo par. Legal? Então aqui notem, eu tenho restrição aqui sim. Quais restrições eu tenho? Eu não posso o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Eu tenho 5 restrições aqui. Ele falou, mas aqui você também tem, que não pode o 0. Mas ali eu tenho uma restrição. Se aqui eu tenho uma restrição e aqui eu tenho 5, eu começo a preencher por aqui. Tranquilo? Sempre preenchendo por onde tem mais restrições. Aí ele falou, então aqui eu tenho 5 possibilidades. Perfeito. Mas aí, muito aluno erra agora. E você tem que estar atento. Porque nós temos envolvido aqui um tal de 0, que é um cara perigoso. Eu vou tentar te explicar com bastante carinho esse início e você presta bem atenção. Se eu pegasse o algarismo 8 e colocasse o 8 aqui, fixei o último na última casa, na casa da unidade, fixei o 8. Se eu fixei o 8, eu e você garantimos que o número a ser formado vai ser par. Tudo bem? Se eu aqui colocar o 8, eu posso colocar o 8 aqui? Edivaldo, deixa eu ver algarismos distintos. Edivaldo, você não pode colocar o 8 ali. Beleza. Não posso colocar o 8 e nem o 0. Se eu não posso colocar o 8 e não posso colocar o 0, eu não posso colocar 2 algarismos. Então, de 10 algarismos que eu tinha, eu vou ter 8 possibilidades. Você entendeu? Se eu colocar o 8 aqui, lá eu vou ter 8 possibilidades. Se eu colocar o 6 aqui, idem, eu vou ter 8 possibilidades. Se eu colocar o 4, eu vou ter 8 possibilidades. E aí o aluno se empolga e marca 8 ali. E por que ele erra? Adivinha? Porque nós temos envolvido um rapaz muito legal chamado 0. Se nós colocarmos o 0 aqui, eu garanto que o número é par, porque acabou em 0. Mas se aqui eu botar o 0, lá eu não vou ter 8 possibilidades, que era o que eu estava vendo. Porque se eu botar o 0 aqui, lá eu só não posso o 0. Me restam 9 possibilidades. Pá, Edivaldo, verdade. Então você entende que o aluno que colocou 5 possibilidades aqui e depois foi lá e colocou 8, esse aluno estaria dizendo o quê? Que para qualquer uma dessas 5 opções, lá eu tenho sempre 8. Para qualquer uma dessas 5, lá eu tenho sempre 8. E não é verdade. Porque na hora que eu colocar o 0, lá eu tenho 9. Pô, Edivaldo, realmente eu tenho que ler o que eu escrevo, né, Edivaldo? Você tem que ler. E você aprendeu bem isso hoje, hein? Legal, né? Edivaldo, então também não tem como fazer essa questão. Claro que tem. Como não? Nós vamos pegar essa questão e vamos dividir em 2 blocos. Um bloco qual é? Considerando que o 0 está aqui e o outro considerando 2, 4, 6 e 8 aqui. Edivaldo, claro, são 2 casos distintos, eu separo. É isso? Então vamos lá. Vamos fazer então? Começamos a brincadeira assim agora. Separando, né, em 2 casos. Ó, tudo igualzinho, bonitinho para você. Primeiro caso, centena, dezena, unidade. Vamos supor que aqui na unidade, deixa eu ver, eu coloque o 0. Eu fixei o 0. Notem que não está escrito 0 possibilidades. Ali está escrito 0, que seria uma possibilidade. Fixei o 0. Quem é que eu não posso lá? Só o 0 eu não posso. E se é só o 0 que eu não posso, eu tenho 9 possibilidades naquela casa. Tranquilo? Tome cuidado agora.
Próxima casinha, quantas opções você vai ter? Edivaldo, peraí, deixa eu pensar. Ah, Edivaldo, eu quero algarismos distintos. Se eu quero algarismos distintos, Edivaldo, o algarismo que eu botei aqui, que é o 0, e o algarismo que eu vou colocar lá, que não é o 0, é outro algarismo, eu já utilizei 2 algarismos. Por exemplo, botei o 0 aqui e o 7 lá. Se eu já usei o 0 e o 7, eu não posso pegar o 0, eu não posso pegar o 7, me restam 8 possibilidades. Tranquilo? 8 possibilidades. Pelo PFC, multiplica, mas pelo amor de Deus, não vai multiplicar pelo 0, né? Se quiser multiplicar por essa casa, tem que botar uma possibilidade aqui, porque o 0 indica uma única possibilidade. Resumindo, com os algarismos do sistema decimal, do sistema indo-arábico, formando um número par de 3 algarismos que acabam em 0, eu consigo 72 números. Legal? Agora eu vou pensar os casos em que aqui na unidade não está o 0. E se não está o 0, mas o número final é par, só pode estar quem? Lembra? 2, 4, 6 ou 8. E se aqui é 2, 4, 6 ou 8, eu tenho 4 possibilidades. Concorda? Ó, o 2, o 4, o 6 e o 8, eu passo a ter 4 possibilidades aqui. Edivaldo, estou compreendendo perfeitamente. Você fez um caso com 0, agora está fazendo o resto. Legal. E você concorda que para essas 4 possibilidades, eu já te expliquei, você já entendeu, mas só para confirmar, se eu botar o 8 aqui, ou o 6, ou o 4, ou o 2, qualquer um deles, quem eu botar aqui eu não posso usar lá. E além de não poder usar o cara que eu já botei aqui, eu não posso botar o 0 aqui. Eu perco 2 casos. Se eu perco 2 casos, de 10, me restam quantas possibilidades? Aí sim, me restam 8 possibilidades ali. Legal? Você já tinha entendido? Vamos para a próxima etapa. Ele fala, aqui na dezena, quantas opções eu tenho? Só pensar. 10 algarismos eu tenho à minha disposição, coloquei um aqui, coloquei outro ali, usei 2, de 10, me restaram 8. E claro, pelo PFC eu vou multiplicar tudo, e multiplicando eu chego nesse número. Então notem, eu tenho aquilo lá e tenho isso aqui, ou seja, finalizando com 0 ou finalizando com esses 4 algarismos que eu marquei em azul, 2, 4, 6 ou 8. Como é conectivo ou, né? Eu vou somar os dois resultados, né? Me interessam toda essa quantidade, mais essa quantidade, e essa soma vai dar a resposta final, que é 328. Tranquilo? Bonitinha a questão. Notem, né, que o 0 é sempre um cara um pouco perigoso, né? E é uma questão que muita gente erra. Quando cai, todo mundo esquece desse detalhe. Por quê? Porque não lê. Aquele negócio de para todos eu tenho quantas opções, para qualquer um desse quantas opções eu tenho. Essa brincadeira que eu estou lendo constantemente contigo em cada questão faz total diferença na hora que você resolve questões com PFC. Legal? Muito bem. Vem uma próxima. Essa questão eu acho muito simpática. Federal do Rio Grande do Norte aí, tá? Vamos lá, ela diz assim, ó. O quadro de avisos de uma escola de ensino médio foi dividido em 4 partes. Tá aqui, esse é o quadro de aviso, como mostra a figura. Nada demais, vamos para frente. Aí diz assim o texto. No retângulo à esquerda, esse aqui, são colocados os avisos da diretoria. E nos outros 3 retângulos serão colocados, respectivamente, de cima para baixo, os avisos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Nada demais também. A escola resolveu que retângulos adjacentes, retângulos adjacentes, quer dizer, retângulos vizinhos, por exemplo, esse e aquele, retângulo que tem uma linha em comum, né? Certo? São adjacentes, são vizinhos. Eles fossem pintados no quadro com cores diferentes. Então eu tenho que pintar, a cor que eu vou botar aqui tem que ser diferente dessa. Essa tem que ser diferente daquela. Já essa e essa pode ser igual, não tem problema. Tranquilo? Muito bem, continuamos a leitura. Aí diz assim, para isso, disponibilizou 5 cores distintas. 5 cores distintas. E solicitou aos servidores e alunos sugestões de como pintar esse quadro. E a pergunta é, qual é o número máximo de sugestões que podem vir de lá? Ou seja, resumindo, ele está dizendo o seguinte, ó, eu te dou 5 cores, você tem que pintar esse quadro. Qual é o total, o máximo de quadros diferentes que eu consigo montar, sendo que retângulos adjacentes não têm a mesma cor. O texto, resumidamente, é esse, né? E aí nós vamos resolver. Vamos começar então a brincadeira? Lá vai, destacado exatamente aquilo que eu preciso gravar. Vamos começar a nossa resolução então. Começamos assim. Botei um retângulo aqui, eu tenho que pegar 5 cores. Imagine 5 cores. Você tem que imaginar. Ah, Edivaldo, frescura. Não é. Vamos imaginar. Cor azul, vermelho, laranja, verde e rosa. Você imaginou as 5 cores. Baldinho de tinta bem bonitinho para você ver. Continuamos? Digamos que eu vá começar a preencher por aqui. Quantas opções de cor eu tenho aqui? Ah, Edivaldo, qualquer uma das 5, né? Você tem 5 possibilidades. Perfeito. Então digamos que eu pintei de azul. Eu só vou brincar contigo. E notem que é legal você fazer o exercício. Ah, digamos que eu pintei de azul. Você consegue visualizar melhor. Então tá, pintei de azul. Vamos pintar esse retângulo agora aqui. Quantas opções eu teria? Ah, Edivaldo, 5 opções. Não. Porque esse retângulo aqui, eles são adjacentes. Eles têm lado a lado, tem uma linha comum. Não pode ser pintado com a mesma cor. Então, se eu usei azul, não posso usar azul aqui. Me restam o quê?
4 cores. Legal? E digamos que dessas 4 possibilidades, eu pinte, sei lá, de vermelho, por exemplo. Tranquilo? Erivaldo, e o próximo retângulo? Agora você já pegou a mãe, eu acho. Quantas opções teria para o próximo retângulo? Ah, Erivaldo, esse retângulo, olha, não pode ser vermelho e não pode ser azul, porque são adjacentes. Se não pode ser vermelho e azul, restam 3 possibilidades. Digamos que aqui eu coloquei o laranja, legal? E para fechar, eu tenho que saber quantas opções aqui. Calma para não falar errado. Erivaldo, aqui, calma. E aí? Aqui não pode ser laranja, não pode ser azul. Se não pode ser laranja, não pode ser azul, eu tiro 2 cores, de um total de 5, não posso usar o azul, não posso usar o laranja, mas me restam o quê? Rosa, verde ou vermelho. Porque eu já usei vermelho, mas eles não são adjacentes. Então aqui me restam exatamente o quê? 3 possibilidades. Digamos que eu pintei de rosa. E aí, claro, pelo PFC, eu vou multiplicar essas possibilidades, porque para cada uma dessas eu tenho todas dessa, né? Você sempre faz a leitura, e aí eu chego exatamente em quanto? 180. Notem, não é uma questão difícil. Você fala, não é, bem gostosinha de fazer, achei legal tal. Mas olhe como essa matéria, ela requer muita atenção sua. Digamos que nessa mesma questão, a mesma questão, você resolvesse fazer isso aqui, ó. Presta atenção, a mesma questão. Você começou pintando esse retângulo. Erivaldo, eu não posso? Não, você pode, mas olha como tem que ter atenção. Você tem 5 possibilidades. Qualquer uma das 5 cores eu posso colocar aqui. Erivaldo, sim. Vamos continuar. Para o próximo retângulo, só não posso usar o vermelho. Tenho 4 possibilidades aqui. Sei lá, digamos que eu usei o laranja. Erivaldo, e para essa aqui, quantas opções? É aqui que muita gente erra. Porque eu sei que você vai dizer assim, quer ver? Ó? Erivaldo, aqui eu só não posso usar laranja, porque é a única cor ali adjacente. Se eu não posso usar o laranja, Erivaldo, aqui eu tenho 4 possibilidades. Mas aí eu tenho um problema. Porque se aqui eu tenho 4 possibilidades, você concorda comigo que, presta atenção, 4 possibilidades. Digamos que eu botei o rosa aqui. Digamos que eu botei o rosa. Se aqui eu colocar o rosa, lá eu não posso pegar nem vermelho, nem laranja, nem rosa. Eu fico com 2 possibilidades. Erivaldo, sim. Mas digamos que aqui você tivesse escolhido o vermelho, porque você falou que tinha 4 possibilidades. Então você podia repetir o vermelho. Olha como muda. Se aqui eu botar o vermelho, ali eu não posso usar nem vermelho e nem laranja. Eu passo a ter 3 opções. Então notem que eu não tenho um número que eu coloque aqui. Se eu botar 4 possibilidades aqui, ali depende. Eu posso ter 3 opções ou 2. Depende da cor que eu botei. Então não dá para fazer de uma pancada só. Nessa questão, eu tenho que fazer separadamente. Se eu quiser começar a preencher por esse retângulo, por exemplo, eu tenho que separar em 2 casos. O caso em que esta cor e esta cor serão iguais e o caso em que esta cor e esta cor serão diferentes. Legal, né? Olhe como muita gente poderia fazer isso e errar essa questão. Legal? Então aqui eu não consigo ainda dar um número porque esse número interfere naquele. E se eu botar 4 possibilidades ali, ali pode ser 3 ou pode ser 2. E aí não tem como fazer de uma pancada só. Porque lembra que quando eu multiplico, eu estou dizendo que para todas essas, eu tenho todas aquelas. Para qualquer uma dessas, eu tenho todas aquelas. Legal? Por isso que eu tenho que separar. Mas dá para fazer. Quer ver? A gente fala, não dá. Dá para fazer. Vou separar em 2 casos. Olha lá. Primeiro caso, digamos que aqui eu pintei, tinha 5 possibilidades, pintei de vermelho, vou pegar a mesma coisa. Digamos que aqui, claro, eu tenho 4 possibilidades, só não posso usar o vermelho, usei o laranja, tenho 4 possibilidades. E agora digamos que essa última aqui, ó, essa última, digamos que eu bote vermelho. Eu decidi que eu quero vermelho, porque notem, elas não são adjacentes, tá vendo? Então eu podia usar o vermelho novamente aqui. Aí, quer dizer, eu tenho uma possibilidade, porque eu estou usando a mesma cor de cima. Eu tenho uma única possibilidade porque eu decidi usar o vermelho. Agora respira. Quantas opções você teria lá? Eu já matei contigo antes, mas você vai matar de novo. Lá você não pode usar nem vermelho, nem laranja. Quantas opções te restam lá? Aí ele fala, se eu não posso usar o vermelho e o laranja, me restam 3 possibilidades. Perfeito. Digamos que eu pintei, sei lá, de azul. Pronto. Isso aqui já me dá uma resposta do primeiro caso. 5 vezes 4 vezes 1 vezes 3. E agora, para cada uma dessas, eu tenho todas essas. Está perfeita a minha leitura, não errei nada. Segundo caso começa tudo igual. 5 possibilidades, digamos que eu pintei de vermelho. Aqui, 4 possibilidades, digamos que eu pintei de laranja. E aqui agora eu vou considerar o quê? Que não é vermelho. Eu vou considerar esse caso do vermelho, eu já considerei. Então aqui eu considero o quê? Que não é vermelho. Se não é vermelho e se não pode ser laranja, se não é vermelho e não pode ser laranja, me restam aqui 3 possibilidades. Concorda? 3 possibilidades. Digamos que eu usei rosa, mas eu teria 3 possibilidades. E esse aqui, quantas opções agora eu teria? Bom, esse retângulo não pode ser vermelho porque é adjacente, não pode ser laranja, não pode ser rosa. Se não pode ser vermelho, se não pode ser laranja e não pode ser rosa, só pode ser verde ou azul. Eu teria ali 2 possibilidades de escolha, concorda? E aí, claro, pelo PFC, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, está aqui o resultado do meu segundo caso. E olha que legal, né? 60 possibilidades no primeiro caso, 120 no segundo, se eu somar, eu dou 180,
que é a resposta que eu tinha achado contigo. Legal, né? Bonita questão, né? Questão extremamente simpática, uma questão legal, porque ela é feita naquele primeiro formato, já é bonitinha, mas de repente, se você começou a pintar para o lugar errado, você tinha que estar atento em ler a sua resposta e ver se você não está considerando casos a mais ou casos a menos. No nosso caso ali, né? Nós tínhamos um problema que era, dependendo dessa escolha, mudava a quantidade de possibilidades aqui e por isso que eu tive que fazer separado. Legal? Bonita a questão, né? Feita esta, nós vamos a uma questão do Enem. Essa questão do Enem vale um comentário para você. Essa questão do Enem, escute só, ela na verdade originalmente é uma questão do ITA. Ele fala, como assim? É uma questão do ITA. O Enem pegou uma questão que já era antiga do ITA e colocou um texto bonito. E ficou muito legal. O Enem foi muito feliz na escolha do texto, ficou compreensível e a questão ficou mais gostosa. Claro, o ITA fazia uma pergunta bem objetiva, como é a característica do ITA. Aqui, não. Ela tem toda uma historinha, né, contextualizada e tudo mais. Leia com atenção, a questão requer carinho. O setor de recursos humanos de uma certa empresa, ela vai realizar uma entrevista com 120 candidatos para uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número. Então, cada um dos 120 candidatos vai receber um número. Vão sortear um número para esse cara. Legal? Colocar a lista de números em ordem numérica crescente e utilizá-la para chamar os interessados. Assim, ó. Eu gosto de imaginar a situação, eu gosto não, né? Eu tenho que imaginar a situação, você tem que imaginar a situação, você tem que se colocar na posição aí, ou de uma pessoa que está vindo fazer entrevista, ou do pessoal do RH, você escolhe, mas você tem que estar envolvido na história. Bom, se você tiver no RH, você vai contratar 120 pessoas. Para cada uma você vai dar um número. Então é como se a pessoa chegasse, se tivesse, né, você vai sortear um número, você tem uma sacolinha com um número, você fala, amigo, pega aqui um número, ele vai lá e pega. Vem o outro, pega um número. Cada um pega um número, um pegou o número 7, outro 10, outro 15 e tal. São 120 números, vamos supor, de 1 a 120. O que acontece? Na hora de chamar os candidatos para a entrevista, eles vão chamar na ordem. O 1, o 2, o 3. O candidato pegou o número 1, vem primeiro. O candidato pegou o número 2, vem segundo e por aí vai. Essa é a lógica do texto até aqui. Mas aí o Enem fez um negócio muito legal. Colocar a lista em ordem crescente para chamar, tal, já falamos sobre isso. Tá? Acontece que por um defeito do computador, foram gerados números de 5 algarismos, quer dizer, os números gerados para cada candidato agora, não foi o número 1, o 2, o 3, o 4, não. Para cada candidato levou para casa um número de 5 algarismos distintos. Com um detalhe, e em nenhum deles aparecem os dígitos pares. Olha que legal a questão. Então quer dizer que o cara que foi lá, eles sortearam um número para ele, ó, tá aqui seu número. Não é mais, não são mais os númerozinhos de 1 a 120. Ele leva para casa um número de 5 algarismos distintos, mas que não tem algarismo par. Então quer dizer que é um número de 5 algarismos distintos formado por quem? Pelos algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Legal? Fica ligado em todo o texto. Em razão disso, a ordem de chamada desse candidato qual é? Olha que legal a questão. Lembra que cada candidato recebe um número, depois eles pegam o número, colocam os números em ordem crescente e chamam o candidato de acordo com a numeração. A pergunta é, esse candidato, ele vai ser o terceiro a ser chamado ou vai ser o 100º a ser chamado? Qual é a posição de chamada dele? E aí tem as alternativas que o ITA colocou. Legal? Bonita a questão. Só o texto, só a interpretação já é linda, né? Peguei as partes principais e nós começamos a brincadeira assim. Lá vou eu. Etapas. Muito bem, são 5 algarismos. Eu vou dividir em 5 etapas. E aí eu vou fazer um comentário contigo. Lembra que só vão aparecer algarismos o quê? Ímpares. Não aparecem pares. Então meus algarismos serão os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Cada candidato levou para casa um número de 5 algarismos distintos, formado por esses 5 algarismos. E quer ver que negócio legal? Só vou falar. Se fôssemos fazer o seguinte, quantos casos a gente consegue aqui? Bom, para esse algarismo, no sorteio, podia cair o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Eu tenho 5 possibilidades de escolha ali. Para o próximo, 4, porque falam em algarismos distintos. Então, 5, 4, 3, 2, 1, que é o que a gente chama de 5 fatorial, mas a gente fala sobre isso em outro momento. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Você vai conseguir formar exatamente 120 números, porque são 120 candidatos. Erivaldo, legal, legal. Então vamos continuar a leitura, tá? Só porque daí tem um detalhe, né? Números possíveis aqui, só pra gente lembrar. De repente você pega 1, 3, 5, 7, 9, então 13.579, tem esse número 13.597 e tal, e tem o número 97.531. Você concorda que esse é o menor número que eu consigo formar e esse é o maior número que eu consigo formar? Numa escala de 120 números formados por esses 5 algarismos distintos. E aí vem a pergunta, qual é a posição desse número aqui, ó? Você concorda comigo que eu tenho duas opções. Quando eu colocar esses 120 números em ordem crescente, em algum momento vai aparecer esse número. Em algum momento aparece ele.
Para descobrir a posição dele, eu tenho duas opções. Ou eu descubro quantos números são maiores que ele e desconto do 120, ou descubro quantos são menores e também acho a posição dele. Tanto faz. Seria mais rápido descobrir quantos são maiores e descontar do 120. Eu vou deixar essa para você. Mas eu vou descobrir quantos são menores, para você ir construindo passo a passo isso. Então, a nossa tarefa aqui qual é? Descobrir quantos números são menores que esse cara aqui. Legal? Essa é a nossa tarefa. Opa! Quantos números são menores que esse número? Repito, podia descobrir quantos são maiores e descontar do 120. Quantos números são menores que ele? Vamos começar? Quem é que eu boto naquela casa? Desses 5 algarismos, quem é que eu boto lá? E eu tenho a certeza que fica menor que 75.913. Você concorda comigo que 1, 3 e 5, né? Se eu começar por 1, por 3 ou por 5, dá um número menor que 75 mil. Ele fala, mas se eu começar por 7, eu também consigo um número menor que esse. Mas aí se você começar por 7, você tem que tomar cuidado com essa casa. Então isso é um caso que você faz à parte. Pô, Edvaldo, faz sentido. Esse é outro, eu tenho que fazer separado, sim. Então vamos começar? Lá eu tenho 3 possibilidades. E para aquelas 3 possibilidades, se você botar o 1 no início, o 3 ou o 5, aqui você pode botar qualquer um dos outros algarismos. Se eu tinha 5 algarismos e coloquei 1 lá, me restam 4 possibilidades aqui. Legal? Aí depois, tenho 5 algarismos, coloquei 1 lá, outro aqui, me restam 3 possibilidades. E aí você já sabe que vai diminuindo, né? Certo? E aí você multiplica. Resumindo, deu 72. Quer dizer o quê? Que se eu começar aqui esse número de 5 algarismos, se eu começar por 1, por 3 ou por 5, eu formo exatamente 72 números menores que esse. Mas eu posso formar outro número menor, começando lá por quem? Por 7. Edvaldo, claro. Se você fixar o 7, dá para formar um número menor que 75 mil. Mas aí nessa casa, eu só posso colocar quem? Exatamente isso, 1 e 3. Nota que ali eu botei uma possibilidade, que é só o 7, e aqui 1 e 3. Eu sei que você está pensando, não, Edvaldo, mas peraí. Se você botar o 7 e aqui botar o 5, também dá para formar um número menor que esse. Mas se eu botar o 7 e o 5, eu tenho que tomar cuidado dessa casa. Então isso eu faço um caso separado também. Pá, Edvaldo, pô, é pesada. É, bonita a questão, né? Vamos para a guerra então. Olha só, agora nós temos que tomar o seguinte cuidado. Colocamos o 7 lá e aqui eu posso colocar o 1 e o 3. Como eu te falei, né? Ah, Edvaldo, mas eu podia colocar o 5, mas aí é um outro caso, então a gente faz separado. Então vamos lá. Se aqui eu posso colocar o 1 e o 3, eu tenho 2 possibilidades. E espero que você entenda o seguinte, ó. 7 e 1 é o número 71 mil e alguma coisa. 7 e 3, 73 mil. Ambos são menores de 75 mil. Tranquilo? E aí, se são menores, aqui eu posso ficar à vontade de colocar quem eu quiser. Quem eu quiser, desde que eu não utilize quem eu já utilizei. Se eu utilizei um algarismo lá e vou utilizar um desses dois aqui, eu já utilizei 2 algarismos, um lá e outro aqui. De 5 algarismos me restam 3 possibilidades aqui. Agora eu vou colocar um algarismo aqui, um aqui, um aqui. Um aqui, vou usar 3 algarismos, então para cá eu fico com 2. E aí você já sabe aqui 1. E aí, claro, pelo PFC nós vamos multiplicar e chegaremos a 12. Presta atenção agora. Se nós somarmos 72 com 12, eu chego a 84. Eu já tenho 84 números que são menores que esse. Eu já podia olhar as alternativas do Enem e ver se já dá para assinalar. Nesse caso não vai dar, tá? Mas tinha que olhar. Quer dizer, você não precisa terminar a questão. Você já viu que tem a resposta lá, já assinala. Mas vamos lá. Eu tenho 84 números menores que esse cara ocupa uma posição acima de 84. Beleza? Mas agora vem que casos. Vamos lá? Vamos virar a tela, fica mais fácil você ver. Ó, o primeiro caso que a gente fez, bonitinho, deu 72, começando por 1, 3 e 5, que garante ser um número menor que 75 mil. Depois, esse caso aqui, começando por 7, 7, 1, 7, 3, fizemos agora, na tela anterior, 12, e agora sim, vamos para a próxima etapa. Começaremos pelo 7, vamos fixar o 7. Agora eu tinha botado aqui, pensado em 1, 3, mas eu posso botar o 5 e conseguir um número menor, então eu vou fixar o 5. Espero que você entenda agora que nós estamos formando números do tipo 75 mil e alguma coisa. Quem é que eu posso botar aqui e garantir que fica menor que 75.900? Aqui tem um erro clássico de aluno nesse momento para perder a questão. Edvaldo, se você botar o 5 ou 7, fica menor que 9. Só porque eu não posso usar o 5 e o 7. Eu já utilizei eles. E tem que ser formado de números de algarismos distintos. O que eu utilizo eu não posso repetir. Pô, Edvaldo, verdade. Edvaldo, então nessa casa, você não poderia usar nem o 7 nem o 5, tem que ser o 1, o 3 ou o 9. Perfeito. Então aqui quem é? 1, 3 ou 9. Se tem que ficar menor que 75.900, só pode ser 1 e 3 aqui, né? E se for 1 e 3, para ficar bem claro para você, ó, vai ser o número 75.100 e alguma coisa, depois 75.300 e alguma coisa. Legal? Que é menor que 75.900 e alguma coisa. Então, 2 possibilidades eu tenho ali. E aí você já sabe, né?
Tenho 5 algarismos à minha disposição, utilizei 1, utilizei 2, utilizei 3, me restam 2 possibilidades, depois uma possibilidade e eu vou multiplicar e vai dar 4. Ele fala, agora tem que fazer o outro caso. Não, não tem mais caso. Ele fala, claro que tem. Não, não tem. Ele fala, tem, ó, aqui, você botou 7, 5 e 1, 7, 5 e 3, agora viria 7, 5 e 9. Mas se eu botar 7, 5 e 9, você concorda comigo que os dois últimos só podem ser 1 e 3? Porque se for 3 e 1, passa desse resultado. Tem que ser 1 e 3. Então o próximo caso é o próprio número. Ou seja, se eu somar isso aqui, eu vou chegar a 88. Eu tenho 88 números que são menores de 75.913. E aí, olhe que maldade. Eu tenho 88 números que são menores que 75.913. Qual é a posição ocupada por ele? Você já sabe a resposta. Mas olha que legal. O Enem colocou para você estar lá o 88 e o 89. Olha que maldade. Porque a posição desse cara é 88? Não. Tem 88 que estão abaixo dele. A posição dele qual é? 89. Essa seria a resposta correta. Legal? Bonita a questão, né? Uma questão difícil, repito, né? Uma questão que tem origem no ITA. É uma das questões antigas do ITA que o Enem reformulou, botou um texto em cima, ficou muito legal. Eu gostei muito do que o Enem fez, ficou muito bonita a questão. Legal? Mas é uma questão difícil, com certeza. Legal? Para fechar o nosso bloco, eu trouxe aqui um princípio que muita gente conhece como o princípio das gavetas, tal, o princípio do nosso querido Dirichlet, que é um nome difícil, né? Dirichlet. É alemão, tá? Depois você procura lá a pronúncia e se vira aí. Olha só que legal. Essa questão basicamente fala assim: a análise combinatória não ocupa-se somente com a contagem de elementos. Muitas vezes o que se deseja é determinar quantas vezes devemos realizar um experimento, olha que legal, para ter a certeza do seu acontecimento. Tem várias questõezinhas que fazem isso. Quantas vezes eu tenho que fazer isso para ter certeza que vai acontecer tal coisa? Isso é um princípio, certo? E aí tem uma frasinha que é o próprio princípio, né, do nosso querido alemão ali, que fala assim: se N objetos forem colocados em no máximo N-1 gavetas, eu tenho N objetos, vamos pensar 10 objetos. Eu vou colocar em N-1, eu vou colocar em 9 gavetas. 10 objetos em 9 gavetas. Então, pelo menos uma delas conterá pelo menos 2 objetos. E quando você termina de ler, parece muito óbvio, né? Se eu tenho 10 objetos, certo? Para colocar em 9 gavetas, em pelo menos uma dessas gavetas eu vou ter 2 objetos. Ele falou, sim, poxa, nossa, faz muito sentido. É simples o princípio? É simples o princípio do nosso querido Dirichlet. Não sei como é que lê isso aí. Vamos lá. Vamos para frente? Olha que legal. Como é que vamos resolver isso? Olha essa questão do MTM que eu trouxe para você. Qual é o número mínimo de pessoas que nós devemos colocar em uma sala para que tenhamos a certeza de ter 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês? O que você imaginasse a situação? Você tem um número de pessoas lá fora, aqui está a nossa sala. Você fala assim, pode entrar, 1, 2, 3, 4. Chega uma hora que você fala, pode parar. Eu tenho certeza que aqui dentro eu tenho 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Qual é o número mínimo de pessoas que você tem que colocar para ter certeza? É claro que você vai dizer, Arivaldo, número mínimo, 2. Bota 2 pessoas, elas podem fazer aniversário mesmo. Elas podem, mas eu quero ter certeza. Para ter certeza de que 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês, qual é o número mínimo de pessoas que eu tenho que colocar numa sala? Certo? É esse o charme da questão. Então você só tem que imaginar, pô, eu vou chamar 1, 2, 3, quantos eu tenho que chamar para ter certeza? Claro, vou chamar 100 pessoas. Com certeza você vai ter 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Mas eu quero o número mínimo de pessoas para ter certeza. Número mínimo para ter certeza. Número mínimo para ter certeza. Eu gosto de falar que esse princípio é meio que a ideia do azarado, né? Você tem que imaginar que você é azarado, que você só vai conseguir lá no último momento aquilo que você quer. Quer ver? Vê se você concorda comigo. Meses. Nós temos janeiro, temos fevereiro, temos março, tal. Os 12 meses do ano eu fiz bonitinho aqui para você, né? Bem evidente para você ver, tá bom? Bom, eu quero saber qual é o número mínimo de pessoas que eu tenho que colocar na nossa sala para ter a certeza de que pelo menos 2 façam aniversário no mesmo dia, né? Ter a certeza que 2 façam, pelo menos não, desculpem, que 2 exatamente façam aniversário no mesmo mês. Vamos para frente então? Lá vou eu contigo, ó. Resolução. Eu vou fazer a brincadeira assim. Peguei aqui um contador para a gente ir imaginando a situação real. Lá vem uma pessoa, digamos que ela entrou na sala, ela faz aniversário em junho. Aí eu vou pegar mais, então já tem uma pessoa na sala. Vamos anotar ali. Vou chamar uma segunda pessoa. Ela pode fazer aniversário em junho? Pode, e já acabou. Eu tenho 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Mas você quer ter a certeza que isso vai acontecer. Será que com 2 pessoas você pode garantir isso? Se eu botar 2 pessoas eu tenho certeza. Você não pode dar essa certeza. Então você tem que imaginar
a história que eu falei do azarado, que você não vai ter a sorte de colocar 2 pessoas e já ter 2 pessoas no mesmo mês. Então, sei lá, essa pessoa entrou agora para a segunda pessoa em novembro, já tem 2 pessoas ali na contagem. Eu acho que daquilo você já responde, mas eu vou fazer bonitinho, vamos lá. Próxima pessoa, em dezembro, estou com 3 pessoas. Ele falou, mas essas 3 pessoas podiam ter 2 que fizessem o mesmo mês? Podia, mas eu quero ter certeza. Então você tem que imaginar todos os casos em que você não vai ser feliz até chegar na resposta final. E aí você já entendeu, eu vou continuar contigo. Digamos que a próxima pessoa fez em outubro, então eu já tenho agora 4 pessoas, já coloquei 4 pessoas na sala. Com 4 eu não posso garantir, porque com 4 pessoas na sala pode acontecer isso, ó, de nenhuma, né, não ter repetição nenhuma do mesmo mês. Ele falou, verdade. E vamos, mas com 5 também, de repente, ó, maio, então já tenho 5 pessoas. Depois, sei lá, vamos pegar lá, setembro, olha lá, 6 pessoas, vamos pegar mais. Abril, que eu já estou com 7 pessoas na sala. Ah, sei lá, março agora, a pessoa chegou e fez aniversário em março, estou com 8 pessoas. Então, só repetindo, se eu botar 8 pessoas na sala, pode acontecer de 2 fazer aniversário no mesmo mês? Pode. Mas eu tenho certeza? Não, certeza não, porque pode acontecer essa situação. Ele fala a verdade. Esse já entendeu, né? Aqui em agosto, 9 pessoas, lá em fevereiro, deixa eu ver, 10 pessoas, deixa eu ver o que eu peguei agora, lá em janeiro, 11 pessoas, e lá em junho, 12 pessoas. Agora não tem como dar errado. Se eu colocar 12 pessoas numa sala, por mais que eu seja azarado, eu tenho 12 pessoas e pensando na pior das hipóteses, eu tenho uma em cada mês. Na pior das hipóteses. Se eu chamar a 13ª pessoa, ela obrigatoriamente vai coincidir com alguém. Então na hora que eu chegar em 13 pessoas, esse é o número mínimo de pessoas que eu tenho que ter numa sala para que 2 façam aniversário no mesmo dia. Legal? Esse princípio é um princípio muito legal. Quando você faz uma questãozinha assim, você vê como ela é bacana de ser visto. E guarde, a lógica qual é? É o número mínimo que tem que acontecer para você ter certeza. Número mínimo para ter certeza. Esse é o princípio, tá? E aí você tem que pensar nessa lógica exatamente que nós temos aqui, aquele tal do N-1, que tinha lá no princípio, tá bom? Beleza? Fechamos esse assunto aqui. É um exemplo legal, um exemplo bacana. E com isso a gente vai fechar a nossa aula de PFC, de princípio fundamental da contagem. Lembrando exatamente aquela questão de você ter uma postura, né, que você tem que tomar lá aquela postura de se envolver na questão, dividir em etapas mais simples, começar por não ter mais restrição. Essa aula você tem que olhar mais uma vez com todo carinho, porque ela é muito bonita. Beleza? Foi um prazer. Daqui a pouco a gente se encontra novamente.